Todo começo de temporada, a gente, como torcedor de futebol, sonha com algumas coisas, principalmente, claro, com título. No caso do Santista, em 2025, esse sonho foi aumentado assim que o Neymar voltou para cá no finalzinho de janeiro. Faltam 2 meses para que a temporada se acabe, no nosso caso, 1 mês e pouco. Obviamente, o brasileiro não vai até o fim do ano. E o sonho maior não aconteceu. Não teremos título nessa temporada, tal como o nosso maior sinal de esperança, a volta do Neymar, acabou não dando em nada glorioso, por assim dizer. Pelo contrário, não por culpa dele, pelo amor de Deus, mas nós estamos em outubro, no finalzinho de outubro de 2025, praticamente novembro, nosso próximo jogo, inclusive, já é em novembro, dia 1º contra o Fortaleza, ainda lutando contra mais um rebaixamento, esperando, claro, que dessa vez a gente consiga escapar. Lá em janeiro, já com o Neymar aqui, acredito que ninguém tenha soltado a frase: será que o Neymar vai nos salvar do rebaixamento? Pois bem, é exatamente nesse local que estamos agora. Faltando poucas rodadas, o Santos está com o desfalque de Neymar, que deve voltar semana que vem, e ainda estamos só uma posição e um ponto também acima da zona de rebaixamento. Então, a grande pergunta que tem sido feita é a seguinte: o Neymar vai salvar o Santos do rebaixamento? Por ser a grande pergunta do momento, eu vou tentar respondê-la aqui, mas eu acho que são mais vozes as necessárias para que a gente tente, se não entrar num consenso, pelo menos tente entender o que pode se esperar de forma realística da volta do Neymar, muito provavelmente contra o Flamengo daqui a alguns dias. Temos 2 jogos antes desse, inclusive. Então eu chamei 2 jornalistas que trabalham comigo diariamente, 2 outros jornalistas que não trabalham, mas que temos um respeito mútuo, creio eu, e 2 influencers, por assim dizer, que já estiveram aqui no canal outras vezes. Rafael Falino, do História Santista, Pedro Ledo, Gabriel Labrino, Eduardo Jardim, Wagner Frederico, Lucas Mussetti, mais a minha resposta. Teremos neste vídeo 7 pessoas diferentes, sem contar vocês nos comentários, é claro, respondendo: o Neymar vai salvar o Santos? Jovens, eu não sei se o Neymar vai solucionar os problemas do Santos nesta reta final de Campeonato Brasileiro, mas a sua questão de vestimenta, quem pode solucionar, claro, é a Insider. Eu estou indo para um compromisso daqui a pouco com a minha tech t-shirt, com minha calça Future Form, e eu acho que eu estou bem vestido. Espero que as pessoas no meu compromisso aprovem. Você pode se vestir bem também com a Insider, com 12% direto no meu desconto Eu Vim de Santos, cujo link está na descrição. Clicou, o desconto entra automático. Mas a Black Friday já está rolando de forma antecipada na Insider e o estoque é limitado. Somando os descontos que estão no site, mais o meu cupom Eu Vim de Santos, você pode chegar até 50% off. Aproveite este momento especial na Insider de Black Friday para se vestir com a sua camiseta moderníssima, com a sua calça. Eu estou apaixonado por essa calça, é muito boa. Se vestir bem, que nem minha pessoa. Se eu fiquei bonito, você vai ficar também. Tá ligado? Tamo junto. Muito que bem, eu vou colocar as respostas deles depois da minha. Eu vou responder agora. Eu acho que salvar, e alguns deles vão falar isso também, vocês vão ver daqui a pouco, é muito forte. É uma pergunta forte propositalmente, até para que eles fossem além na resposta, e todos eles foram. Salvar é muito forte, mas para mim segue sendo inegável o quão importante é tê-lo no time. Eu acho que você não pode, de maneira alguma, descartar o Neymar como um titular e como uma peça fundamental. Com o Neymar, a nossa porcentagem de pontos conquistados é muito superior em menos jogos. A gente perdeu muito menos, venceu um pouco mais do que sem o Neymar. Isso segue sendo um fato. É claro que alguns jogos ficam mais marcados na memória do que outros. Por exemplo, quando o Neymar se lesiona e a gente ganha do São Paulo, dá aquela impressão, e muita gente falou, não precisamos do Neymar. Da mesma maneira que pouco se falou que quando perdemos do Vitória, olha só, precisamos do Neymar. E talvez a gente precisasse, talvez com ele a gente não perdesse aquele jogo. Não vou fazer aqui um exercício de imaginação, porque simplesmente não aconteceu. Não tivemos ele e não tem como voltar atrás. Eu acho que essa história da porcentagem de pontos do Santos ser muito maior nos jogos em que o Neymar joga, significa algo sim. Para mim, isso significa que o resto do Santos, no geral, melhora. Que o Guilherme melhora,
que o Roleiser melhora. O Roleiser talvez tenha exagerado. Eles têm uma certa dificuldade em combinar. Que o Zé Rafael melhora porque tem alguém do mesmo nível dele, digamos assim, de capacidade dele no meio campo. Que jogadores como o João Schmidt, que procuram o passe, né, mais do que o passe lá de trás para frente, para quebrar a linha, tem um alvo fácil. A gente tem um cara que busca o jogo o tempo inteiro. Não tem sido uma atuação perfeita do Neymar, pelo amor de Deus. Infelizmente, não. Não estou sendo o cara que vai dizer isso aqui. Mas eu sigo falando que o resto do time joga melhor quando tem o Neymar ao lado do que sem. Seja porque ele encontra os caras no ponto futuro, seja porque ele tira o time de buracos, como tirou contra o Flamengo, por exemplo, ou mesmo contra o Juventude. Quando ele e o Brazão tiraram o time de buraco, o Brazão fechou o gol, enquanto o Neymar foi lá e fez 2 gols. Eu sei que é contra o Juventude, mas imagina se a gente não ganha do Juventude naquela partida. Olha onde a gente estaria. Então eu acho que o Neymar é útil, eu acho que o Neymar não vai ser o responsável sozinho, mas eu creio que o time possa melhorar com ele. Também porque vai dar uma certa profundidade. Independentemente se ele venha do banco quando voltar em específico, depois ele vai ser titular de qualquer jeito, ou quando outros jogadores forem ao banco por causa dele, a gente ganha uma peça num banco extremamente raso que o Santos tem. Ou vocês preferem olhar e ter o Tiquinho do que, sei lá, o Barreal, se ele for pro banco. Eu não sei se é ele que vai, claro, não tem como saber, eu não sou Vojvoda, mas é uma possibilidade. Vocês preferem ter o Tassiano como uma opção ou o Roleiser? Eu acho que você pelo menos ganha alguém no banco para ter uma certa expectativa de que o jogo mude de forma positiva. Então minha resposta é, eu acho que o time vai melhorar. É uma peça que dentro do sistema do Vojvoda, que é melhor do que o sistema anterior e que o anterior, então Kleber Xavier e Caixinha, é um sistema que eu consigo enxergar o Neymar se encaixando, até porque contra o Atlético Mineiro se encaixou, contra o Fluminense também se encaixou. Curiosamente, em jogos a gente não venceu, mas não perdeu. Eu acho que tem como dar certo. Não para voar para a Sul-Americana, sei que a Sul-Americana tem um monte de time, mas sim para não despencar para o precipício que nós conhecemos também ano passado. Então eu acho que ele vai ser útil, mas eu sou só uma de 7 respostas que vocês verão a partir de agora. A minha resposta é que não. Eu acho que tem muito mais chances do Santos ser salvo do rebaixamento, como por exemplo o Vitória não conseguir segurar aí essa briga contra o Santos até o final, o Bragantino, Atlético Mineiro, o Inter entrarem nessa disputa, do que o Santos ser salvo pelo Neymar, que mesmo bem fisicamente na teoria antes da lesão não vinha jogando bem. Tomara muito que eu esteja errado. Alô, pessoal do canal Eu Vim de Santos, grande abraço aí ao amigo Felipe Noronha. A pergunta é, Neymar vai salvar o Santos nesta reta final do Campeonato Brasileiro? Eu acho que o Neymar vai jogar de 6 a 7 partidas ainda neste Campeonato Brasileiro, deve voltar contra o Flamengo ou contra o Palmeiras na Vila Belmiro, o segundo jogo, dia 15. E eu vou responder essa pergunta com números, eu estou preparando também aqui um material sobre isso, e eu já tenho aqui, ó, um número do Santos com o Neymar e do Santos sem o Neymar. Então isso já responde a pergunta de vocês. Neymar até agora jogou 21 jogos nesta segunda passagem pelo Santos, neste ano de 2025. O Santos conquistou com ele em campo 9 vitórias, 6 empates e sofreu 6 derrotas. Aproveitamento de 52,4%. Sem o Neymar, considerando todos os jogos do Santos este ano, Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, foram 24 jogos, 5 vitórias, 7 empates e 12 derrotas, aproveitamento ridículo de 30,6%. Então, esses números já respondem. A questão é, como é que o Neymar vai voltar? Como é que ele estará fisicamente nesta reta final de Campeonato Brasileiro? Essa é a questão. Mas, independentemente disso, eu acho que só o Neymar estando em campo, tendo aí a mínima capacidade física possível para jogar futebol, eu acho que já ajuda bastante, até porque o Neymar é um jogador que preocupa, né? O Neymar preocupa a marcação adversária, segura 2, 3 jogadores. Então, sim, eu acho que o Neymar pode ajudar muito o Santos nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Salvar, eu acho que é um termo muito forte, até porque eu acho que o Santos, com o Neymar ou sem Neymar, vai conseguir escapar do rebaixamento, quem sabe até conquistar aí uma vaga de Sul-Americana, ainda tem essa esperança. Mas, enfim, o Neymar em campo vai ajudar muito o Santos nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Valeu, um grande abraço a vocês. Tchau. Fala, Noronha, pessoal do Eu Vim de Santos. Estou aqui para falar se eu acho que o Neymar vai ou não salvar o Santos. E é complicado porque eu acho que
uma coisa que se esperava dele, e eu não estou falando que está certo ou errado, mas eu esperava particularmente no começo, desde o começo do ano, né, quando ele volta, é que ele fosse ganhar alguns jogos sozinho. Acho que isso ele não fez até o momento. E aí, por isso, teve essa quebra de expectativa, e eu não vejo pelo menos ele voltando de lesão e fazendo isso, seja contra o Fortaleza no sábado, contra o Palmeiras na outra quinta, ou o Palmeiras lá do outro sábado, enfim. Eu não acho que ele sozinho consiga mais vencer jogos, não por limitação técnica, né, mas por física, claro. O que não significa que eu não acho que ele seria de grande ajuda. Acho que com o time mais encaixado depois de alguns jogos do Vojvoda, né, vale lembrar que ele atuou só 2 partidas com o Vojvoda, então acho que ele vai ser uma grande ajuda sim, mas como até a gente debateu na live de terça-feira, eu acho que eu vou mais na linha do deixa ele lá, a hora que ele voltar ele é um extra, é um plus, né? E aí a gente vê no que realmente ele pode ajudar, como ele vai ajudar, porque acho que resolver sozinho, esperar um salvador do Neymar individualmente falando, eu já não enxergo mais isso. Mesmo os jogos que ele decidiu, como Flamengo e Juventude, ele até tem bons jogos, Flamengo especialmente, Juventude eu nem acho que tanto, mas ele teve bons jogos, mas não foi como se ele colocou o jogo embaixo do braço e resolveu. São partidas ali que foram coletivamente, especialmente o Flamengo, o Santos foi muito bem. Teve até outras oportunidades com outros jogadores, o David Washington naquele jogo manda a bola na trave e tal, mas não acho que ele botou o jogo debaixo do braço. Então, acho que se ele voltar, decidir algumas partidas é um extra. Porém, não acho que ele sozinho vai decidir vários jogos e salvar a gente dessa situação. Fechou? Valeu, pessoal. Oi, vocês! Olha, acho que temos boas chances de vermos o Neymar querendo ser protagonista nesse segundo semestre. Porque para essa volta ser boa, ele tem que realmente se esforçar bastante para compensar o que ele não entregou até aqui. Então, acho que essa volta vai ser bem pensada pela equipe dele, por ele próprio, obviamente, já que ele tem metas que não foram nem perto de serem atingidas até aqui. Acho que ele vai querer dar tudo de si de fato e tentar se tornar esse herói. Então, não exatamente por mérito dele, mas porque ele está com urgência de ser esse herói, acho que temos boas chances de ser esse cara que vai salvar, sim, o Santos nessa reta final. Porque, como a gente já conversou, é um cara que puxa a marcação, que abre espaço, então não necessariamente com a bola no pé, mas independentemente de como ele voltar. Se for o básico, já vai ser o suficiente para o Santos ter uma melhora, né? Então, acho que sim, temos chances de ver Neymar sendo o protagonista /herói/ salvar o Santos. O Neymar vai salvar o Santos? Bom, o Santos tem 9 jogos restantes na temporada, vai pegar uma sequência dificílima pela frente com times que brigam diretamente pelo título, outros times que buscam sair e se afastar da zona de rebaixamento, assim como o Santos, então não vai ter trabalho fácil pela frente. Então se eu tivesse que depositar minha confiança em algum jogador, seria no Neymar, por tudo que ele representa, pela qualidade dele, pela presença dele em campo, pela presença dele no vestiário, eu sei que ele pode ajudar muito. Ele ficou de fato devendo sim para a torcida santista, a gente acredita muito nele, pensamos que o retorno dele para o Santos, para o futebol brasileiro, pudesse ser como o Di Maria lá na Argentina, então a gente espera que nessa reta final, nesses jogos super importantes, que o Neymar de fato chame a responsabilidade para ele, que ele tem capacidade técnica para mudar qualquer jogo, isso é inegável. Só acho que ele deve ter um pouco mais de emocional e mais ainda de liderança. O Santos fez alguns bons jogos no campeonato, depois da chegada do Vojvoda, mas deixou de pontuar bastante. O Santos teve uma sequência de 4 empates aí, pelo menos 2 vitórias entre esses empates já fariam uma diferença absurda, e o Neymar estando presente poderia ser a diferença, poderia ser o cara que dá uma assistência no final, que faz o gol da vitória, então que chama a responsabilidade para levantar o ânimo da equipe. Então eu acho sim que o Neymar pode salvar o Santos, mas ele tem que querer mais do que ninguém. Licença pra chegar aqui, rapaziada. Rafael do História Santista aqui, também do perfil Rafalino, pra responder o questionamento do Noronha se o Neymar vai salvar o Santos. Só pra explicar, eu tô com blusa verde porque já eu tô indo pra academia, mas aqui ó, eu vou, mas eu volto. Então essa frase sempre encheu a gente de expectativas quanto ao que o Neymar poderia fazer no Santos Futebol Clube. Eu vou trazer aqui um exemplo pra gente olhar e também pra pensar um pouquinho mais, que é o do Di Maria. Pra você que não lembra, o Di Maria saiu do Benfica no Super Mundial quando foi eliminado e foi pro Rosário Central, o primeiro time da carreira dele. E ele acabou classificando junto com o Rosário Central em 6 jogos, se não me engano. Ele teve muita participação em gols, se não me engano foram 11. E eles estão confirmados para a Libertadores de 2026. E está invicto desde o retorno do Di Maria. Então assim, ele foi titular em todos os jogos do clube no segundo semestre. Participou de 8 gols em 13 jogos, sendo artilheiro no período. E classificou o time para a Libertadores de 2026. E o Rosário Central, até o momento, porque eu vi a tabela ontem, é líder geral e também líder dos grupos lá que eles têm as divisórias.
isso me enche de esperança, porque pensando num semestre que o Santos tem basicamente um campeonato de tiro curto, que tem que ter pontos, eu posso acreditar no nosso craque, na nossa esperança, na verdade. Animicamente eu vejo que o Santos é um poço de tristeza, infelizmente, mas ao mesmo tempo eu vejo que o time se comporta melhor quando tem o Neymar quanto mais perto. Então, eu penso que pelo menos contra o Flamengo, eu considero a sequência Palmeiras, Flamengo, Palmeiras como menos 9 pontos. E aí ia do Santos também conquistar a pontuação dos 3 contra o Vitória e também ganhar do Fortaleza, o que é mais que uma obrigação agora no sábado. Então, eu ainda acho que o Santos não cai, mas eu não acho que o Neymar vai conseguir ser protagonista. Não por conta dele, mas porque hoje eu vejo que, por exemplo, ainda comparando com o Di Maria, o time do Santos é pior do que o Rosário Central. Ah, mas é um time do Campeonato Argentino. Bom, eles têm o craque deles em mais continuidade, né? A gente não. O físico do Neymar é pior do que o Di Maria. Então, eu acho que tem todos esses pensamentos. Então, eu acho que assim, o Neymar vai ser importante mais animicamente do que em campo. Eu espero que eu esteja errado. Muito porque as condições físicas dele não permitirão. Mas ele terá sua importância sim. Então, querendo ou não, ele vai acabar salvando o Santos. Mas eu não sei o quanto de jogo, campo, ele vai conseguir fazer. É isso, espero que vocês opinem e a gente debata aqui nos comentários. Fechou? Valeu, Noronha, mais uma vez pela oportunidade de aparecer no Eu Vim de Santos. Tamo junto, valeu!